benefício pago apenas aos dependentes dos segurados do INSS que estejam aí cumprindo prisão em regime fechado. Inclusive, a gente recebeu algumas mensagens essa semana, né, as pessoas indignadas por causa do auxílio reclusão, e a gente vai contar com a ajuda de um especialista para entender melhor o que é esse auxílio, para quem ele é pago e o que é que isso representa. Então, para nos ajudar nessa conversa, Patriota Júnior, ao vivo, conversa com a gente agora. Bom dia, Patriota. Então, começa para a gente explicando o que é esse auxílio. Oi, Renata, bom dia para você e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é, circulam muitas informações aí, principalmente nas redes sociais, de que todos os presos, os detentos, têm acesso a esse benefício, mas não é bem assim, né? Existem critérios e quem vai explicar para a gente aqui é o Adrielmo Moura, professor universitário. Adrielmo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. O que é preciso aí para ter direito ao auxílio reclusão? Primeiramente, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Para ter auxílio reclusão, você tem que ser contribuinte do INSS, certo? O primeiro requisito é esse. Segundo, ter tido, na data da prisão, pelo menos 24 contribuições ao INSS. E esse valor de contribuição, que é realmente o grande marco, foi a grande discussão, em decorrência da portaria interministerial, número 26 de 2023, que disse que há um referencial de R$ 1.754,18. O que é esse referencial? É o valor de contribuição. As pessoas só recebem auxílio reclusão se contribuírem abaixo desse valor. Ou seja, se eu contribuo em R$ 1.800, eu não recebo auxílio reclusão. E não sou eu que recebo, são os meus dependentes, seja minha esposa, se eu tiver ao tempo da prisão casado há mais de 2 anos, seja meus filhos até os 21 anos poderão receber desde que eu esteja no regime fechado. Agora, como é possível pedir esse auxílio reclusão? O procedimento é feito pela família, no caso, né? A família, sim, é que deve fazer esse procedimento. O contribuinte vai estar, é um benefício de todos os contribuintes do INSS que tenham alcançado esses critérios, e a família vai entrar em contato com o psicossocial da unidade prisional, que vai levantar os dados, e o próprio unidade prisional já encaminha isso para o INSS, dá entrada em toda a documentação necessária, mostra que ele é contribuinte, documentações pessoais, para que aí sim a família possa receber esse valor. Esse valor vai ser normalmente de um salário mínimo, hoje R$ 1.302, como estabelece a portaria, R$ 1.302, não ultrapassando esse teto de R$ 1.754. É preciso apresentar periodicamente algo que comprove que o segurado continua preso ou não? A cada 3 meses, após o deferimento do benefício, a unidade prisional fica informando ao INSS que aquela pessoa permanece presa para que o benefício continue sendo pago. E faço uma ressalva também, esse valor ele é dividido entre todos os beneficiários, entre todos os parentes, seja esposa ou um número de filhos. Não é a quantidade de filhos também, que foi questionado isso, que vai dar uma multiplicação. Eu tenho 5 filhos, logo eu vou receber 5 benefícios. Não. É um benefício indiferentemente de quantidade de filhos que eu tenha. A partir do momento que o preso fica em liberdade, esse benefício continua por algum tempo ou é automaticamente encerrado? Ao momento que ele foge, morre, progride de regime ou é colocado em liberdade, esse benefício é cessado. Para vocês terem ideia, a maioria da unidade, a gente pensa que um número muito alto de presos alcançava esse número. No Brasil, em 2022, eu fiz esse levantamento e nós tínhamos 711 mil presos no Brasil. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Apenas 22 mil presos recebiam. Se a gente for colocar isso em porcentagem, são 0,035% da população carcerária. Não chega ao número de 1% da população. É um número muito baixo de pessoas que são beneficiadas por esse valor.
Agora, como é feito o procedimento para solicitar o auxílio reclusão, a documentação necessária, doutor? A documentação é a documentação pessoal e a demonstração de ser contribuinte. A família tem que ir ao INSS, levantar essa documentação, mostrar que ele tinha mais de que 24 contribuições à época da prisão, mostrar que ele tem filhos que dependem dele, mostrar também que ele tem um casamento há mais de 2 anos, na data da prisão, para poder receber esse benefício. E não seria nem o benefício voltado a ele, de forma alguma, é sempre voltado aos dependentes. O valor máximo, no caso, né, é um salário mínimo, né? Não passa disso ou pode ultrapassar esse salário mínimo? Via de regra, é um salário mínimo, 1.312, como tem na portaria. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com Adrielmo Moura, que é professor universitário. Renata tem uma pergunta lá no estúdio. Aproveitar, Adrielmo, né, que é especialista nessa área também. A gente falou sobre isso quando as mensagens começaram a chegar, que é um direito, né, tipo como é um auxílio maternidade, um auxílio doença, para quem é segurado do INSS. Mas a gente tem que lembrar que, além da questão de ser um direito de quem contribuiu, a gente precisa lembrar do social, né, porque não é porque o pai ou o marido cometeu um crime, fez uma bobagem, que toda a família vai ser penalizada, né? A gente lembra sempre, todo mundo tem família e alguém da família pode fazer uma besteira uma vez na vida, né? E a gente lembra que não são todos os casos que têm direito, alguns tipos de crime, como foi explicado. Então a gente precisa lembrar também que essa contribuição é para os filhos, né? Que não tem nada a ver com o crime cometido pelo pai. Olha, Renata, essa questão é a seguridade social. Como o próprio nome do órgão diz, é uma segurança para que aquelas pessoas não fiquem desprovidas de uma renda. Lógico, quem tem que ser punido é quem cometeu o crime. E a gente não pode estender essa punição para os parentes, para os dependentes. A esposa, muitas vezes, não tem nada a ver com o crime que o marido cometeu. Os filhos, muito menos. Então, a gente tem que resguardar essas pessoas que não têm possibilidade de renda, não tem como se sustentar, de ter um mínimo de dignidade, para, enquanto aquela pessoa estiver cumprindo a pena do crime cometido, aquelas pessoas estejam garantidas, pelo menos, o básico, que é a alimentação, o princípio, alimentação, moradia, para que eles possam viver dignamente. Ô, Adrielmo, e lembrando, né, que principalmente isso acontece, né, quando se tem um crime organizado, se a pessoa não tem esse auxílio ali para sobreviver, o bandido vai lá e vai tomar conta dessa família. Então você tem um preso e depois podem vir vários outros criminosos daquela família, porque vai ser recrutado pelo crime. Realmente, essa vulnerabilidade social que pode ser gerada em decorrência da ausência de um provedor financeiro na casa, pode fazer com que aquela família busque formas alternativas, ou seja, até criminosas, para conseguir se manter em sociedade. Então, a gente, fazendo isso, a gente inibe, coíbe ou diminui até mesmo essas possibilidades de uma família ser vítima, eu estou dizendo vítima, ou até mesmo buscada pelo mundo do crime. Muito bem. Tá aí o recado, né? A gente precisa lembrar do social, minha gente. Se a gente quer uma transformação na sociedade, a gente precisa estudar melhor os assuntos e saber o que é direito, o que não é, e que a gente reforça, né? Que o criminoso tem que pagar, segundo a lei, na justiça, o que ele fez, mas filhos e famílias, como o Adriano falou, muitas vezes nem sabe da vida criminosa daquela criatura e de repente é surpreendido com a prisão e fica aí vulnerável, sem ter o sustento. Então, para o preso que contribuiu aí durante 24 vezes, né, no INSS, ter esse auxílio para essa família, que não vai para o preso, mas vai para essa família. Obrigada, Patriota, obrigada, Adrielmo Moura, professor universitário, aí pela contribuição, para esclarecer, minha gente. É importante.